Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe por essa oportunidade de mais uma reunião espírita. E segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das pessoas. Então, nesse momento, nós agradecemos a Deus e a presença de cada um de vocês, encarnados e desencarnados. Hoje, nós temos o nosso querido amigo e irmão, o Washington, presidente da Federação Espírita Pernambucana, que vem nos brindar com a palestra da noite de hoje. E todos nós agora vamos unir nossos pensamentos para fazer a prece de abertura, para que eu passe a palavra para o nosso irmão, pedindo a Deus que todos nós possamos aproveitar esse momento. Jesus, querido, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor. Agradecidos por essa oportunidade. Abençoa nossos propósitos de descobrir cada vez mais os Teus ensinamentos, Jesus. E, acima de tudo, colocar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, abençoa todos nós, mais uma vez que aqui nos encontramos. E que o nosso irmão possa usar da palavra junto com seus amigos espirituais que o inspiram, para que ele possa passar toda a mensagem que nós precisamos na noite de hoje. Assim, em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, em nome dos mentores espirituais desta casa, nós damos por iniciado a reunião da noite de hoje, na Tua santa e divina paz. Passando a palavra para o nosso irmão Washington. Boa noite a todos. Quero dizer da alegria de poder estar aqui nessa casa que há mais de 70 anos presta relevantes serviços à sociedade pernambucana, à sociedade recifense, e dizer da alegria de estar no meio de tantas pessoas queridas, de tantos amigos. Eu, de vez em quando, venho aqui à noite assistir algumas palestras. Tem uma irmã que trabalha aqui na casa, uma irmã biológica, mas tem irmãos espirituais, e irmãos do Cristo, como diz, que já trabalham aqui também há muito tempo, e que sempre estou por aqui, dizer do prazer de estar aqui sendo dirigido por o meu amigo Antônio Taua, que a primeira casa espírita que eu conheci depois da federação era a casa que ele dirigia, foi onde eu fiz, junto com Douglas e Fátima, o curso de dialogador, né? Naquela época nós fizemos lá com Carlos Fernando hoje, que estuda com Douglas na federação e que Douglas dirige um dos estudos da federação, né? Nós temos também o Paulinho Cartagena, que de vez em quando vai abrilhantar nossas palestras na federação. Então, para mim, é um prazer, uma alegria imensa em estar nessa casa que nos acolhe com muito amor e com muito carinho. Eu estava dizendo a seu Fernando, e estava encantado com aquela frase que está ali: pais, permitam que seus filhos conheçam a luz do Espiritismo, pois o homem de bem é construído hoje. Nós precisamos de arregaçar as mangas e trazermos os nossos jovens para as nossas casas espíritas. Nós precisamos permitir que o jovem seja protagonista no meio espírita. Eles têm muito a nos oferecer, muito a oferecer à sociedade. E nesse mundo no qual nós nos encontramos, com tantas dificuldades, com guerras, é preciso que nós venhamos a quebrar esse círculo, essa continuação desses problemas, dessas dificuldades, incutindo nos nossos jovens uma cultura de paz. Uma cultura de amor ao próximo, uma cultura de amor a Deus, e esse amor se reflete no amor ao próximo. Por isso que o tema de hoje está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Não é uma coisa muito fácil, porque nós viemos de uma cultura que ainda trabalha muito olho por olho, dente por dente, e nós precisamos procurar modificar todos esses condicionamentos do qual nós fomos criados. E Kardec, com a sua inteligência, quando ele monta o Evangelho,
ele, conforme está na introdução do Evangelho, ele ordena de modo que venha nos trazer uma compreensão da mensagem de Jesus, né? Com os princípios éticos e morais que Jesus trouxe, de forma clara e objetiva. E ele começa o Evangelho com aquela passagem de Jesus que diz: eu não vim destruir a lei. Porque Jesus vem exatamente trazer para nós uma proposta de amor, uma proposta de renovação. Ele tira o Deus que se vinga, o Deus que mata, o Deus que aprisiona, para apresentar para nós um Deus que nos ama. Um Deus que possibilita nós a caminharmos com entendimento e nos libertarmos do sofrimento, da dor, de tudo aquilo que impede o nosso progresso. E por isso Kardec organiza com essa passagem, não vim destruir a lei, porque ele traz também a terceira revelação como doutrina espírita, que diz a mesma coisa, também não vim destruir a lei. Vem aprofundar os conhecimentos da mensagem de Jesus. Vem trazer uma nova perspectiva para nós, mostrando que, como espíritos imortais que somos, não somos apenas de hoje. Temos o ontem, e hoje estamos vivendo aquele ontem, mas precisamos trabalhar esse hoje para que o nosso amanhã possa ser bem melhor do que essa condição que nós nos encontramos hoje. Logo em seguida, no segundo capítulo, Kardec traz aquela passagem que diz: meu reino não é deste mundo. Ou seja, o reino de Jesus não poderia ser de um mundo onde ainda se mata, onde ainda se rouba, onde ainda não se tem a ética devida. Mas ele veio justamente para nos orientar, nos resgatar e nos conduzir no caminho do bem. E ele sai nesse processo de organização dizendo que há muitas moradas na casa do Pai, conforme está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que além das moradas físicas, há também as moradas espirituais. E dentro desses ensinamentos que ele traz, nos preparando para chegar a esse capítulo 12, ele faz determinadas colocações que faz com que nós reflitamos. Quando nós desencarnarmos, queremos ir para onde? É uma questão de escolha. Somos nós que escolhemos com os nossos pensamentos, com os nossos atos. O que é que nós estamos escolhendo? Que semente nós estamos plantando? Que árvore nós estamos sendo? Que frutos nós estamos produzindo? Por isso, ele vem nos apresentar essas várias moradas no capítulo 3 e no capítulo 4 dizendo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, trazendo para nós a reencarnação como um papel fundamental no progresso do espírito. Porque Deus, conforme diz o livro dos Espíritos, nos criou simples, ignorantes quanto ao conhecimento, mas todos nós destinados à perfeição. Todos, indistintamente. Nem partido A, nem partido B, nem partido C, nada disso. Por incrível que pareça, nós ainda não nos apropriamos disso, porque já devíamos ter nos apropriado e conhecermos como espíritos imortais criados por Deus para sermos felizes. E aí ele faz com que nós partamos de uma condição simples, ignorantes quanto ao conhecimento, mas coloca em nós a perfectibilidade, ou seja, a capacidade que todos nós temos de atingir a perfeição. E isso fica claro quando Deus, ao nos criar, segundo a Gênese bíblica, eu sempre chamo a atenção para isso, ao criar o homem, naquela simbologia que ele faz o homem de barro, e ele sopra ali nas narinas, aquilo quer trazer para nós o entendimento que tudo que nós precisamos para ser feliz, Deus colocou em cada um de nós. O que é que nós estamos fazendo com tudo isso que Deus colocou em nós? Já estamos botando em ação o amor, a bondade, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, no sentido que Ele traz colocando em nós tudo o que nós precisamos para sermos felizes. Por que nós ainda estamos nesse mundo de expiação e prova? Porque nós já alçamos um voo mais alto. Questão 910 do Livro dos Espíritos diz que nos falta vontade. Se nós tivéssemos um pouco mais de boa vontade para sairmos dessa condição, as coisas já tinham avançado mais.
Mas muita gente diz, a natureza não dá salto. Não dá salto, é lógico, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas e compreender que, conforme diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, que a encarnação tem como objetivo nos fazer progredir. E ninguém progride sem amar. Ninguém progride sem servir. Ninguém progride sem buscar viver em sociedade. Ninguém aprende sem conviver com o outro. Mesmo que o outro pense diferente de nós. Porque o outro pensa diferente de mim, não significa dizer que eu tenha que ser inimigo dele, nem ele ser meu inimigo. Porque o outro pensa diferente de qualquer um de nós, não vai significar dizer que o outro é meu inimigo. Ele não deixa de ser nosso irmão. E Jesus deixa isso claro quando, naquele momento no qual ele está à casa de Simão, e ali cercado de pessoas falando das coisas espirituais, a sua mãe vem com seus irmãos que queriam lhe aprisionar porque diziam que Jesus havia perdido o espírito, e lá um mensageiro passa o recado para Jesus e diz, a sua mãe e seus irmãos estão aí. E como ele estava falando das coisas espirituais, ele olha para todos que ali se encontravam e diz, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus. Esse é minha mãe, esse é meu pai, esse é meu irmão e a minha irmã. Foi esse ensinamento que Jesus veio trazer para todos nós. Porque no século XXI, nós ainda estamos nos degladiando dessa forma, ainda cometendo crimes absurdos, desnecessários, sabendo, um país, por exemplo, como o Brasil, que tem o maior número de cristãos, que ainda, de fato, não se apropriaram dos ensinamentos de Jesus, ainda se cometem tantos crimes. Talvez seja exatamente essa falta do amor manifestado que Deus colocou em cada um de nós. E por isso Kardec traz o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os aflitos, ou seja, felizes os aflitos. É um desafio, é mais um desafio. As bem-aventuranças são desafios. As bem-aventuranças, quando Jesus trouxe, não foi dizer, fique sentado aí que eu vou fazer feliz você, não. Foi exatamente que nós saiamos daquela zona de suposto conforto em que nos colocamos, reajamos na direção do bem e construamos essa felicidade. Se nós estamos no mundo de expiação e provas, conforme está na questão 132 do Livro dos Espíritos, falando da reencarnação e da encarnação, nós estamos aqui para aprender diante das vicissitudes da vida que nos são apresentadas. Mas muito dessas aflições, o qual nós estamos passando, dessas dificuldades, são construções nossas. São as causas atuais e as causas anteriores. As anteriores são consequência de um passado delituoso, que nós, como espírito imortal, cometemos alguns delitos. Mas das causas atuais são dessa encarnação presente. Nós ainda temos dificuldade de entender que essa é uma oportunidade ímpar para todos nós. Como reencarnacionistas que somos, precisamos entender que se temos cerca de 7 bilhões de seres encarnados na Terra, nós temos quase que 6 vezes mais desencarnados querendo encarnar, ter essa mesma oportunidade que a gente tem. E porque nós não temos a vontade de expressar um sentimento de amor pelo outro. Expressar um sentimento de amor pelo outro é muito fácil. Agora, de expressar por quem não gostamos, isso é um tanto quanto difícil. É preciso que nós venhamos nos apropriando de tudo aquilo que Kardec coloca no Evangelho, nesse código de ética e moral que ele trouxe para todos nós, e por isso, sabendo dessas dificuldades, dessas aflições que nós passamos, ele traz no capítulo 6 o Cristo Consolador, que abre logo com aquela passagem
vinde a mim todos vós que se encontram cansados e sobrecarregados. Quem não está cansado e sobrecarregado? Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que o meu jugo é suave, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Precisamos aprender a ser manso. Precisamos desenvolver em nós a afabilidade, a doçura, a paciência. Valores que são importantes para que nós venhamos adentrar a um mundo melhor. Valores que nós precisamos para construirmos em nós um mundo de paz. A sociedade que se apresenta de modo violento lá fora é um reflexo de nós, da nossa forma de pensar e de agir. Não que eu queira aqui que de hoje para amanhã nós nos tornemos santos, como muitos pensam, mas que nós façamos um pouco mais de esforço e construamos essa cultura de paz nas nossas casas, nas nossas vivências, nas nossas relações. Quão bom a gente chegar numa casa como essa, encontrar tanta gente aqui derramando energias, desenvolvendo, espargindo todas as energias que são peculiares a cada um, contribuindo para que a espiritualidade possa trabalhar os fluidos que cada um daqui estão emanando e trabalhar essa espiritualidade para que na terra haja paz. No começo do ano, numa das reuniões do Conselho Federativo Nacional, o presidente da Federação Espírita Brasileira ele nos informava que o anjo Ismael, o nosso benfeitor espiritual, pedia que nós trabalhadores espíritas, não era para carregar uma pedra na cabeça não, gente, era que nós vibrássemos, que nós orássemos, porque a espiritualidade estava precisando de elementos necessários para trabalhar a paz. Não é tão difícil. É um pouco de esforço da nossa parte. Mas, num momento como esse, se passa um período político, uma situação grave do mundo, da terra, e uma situação complicada no nosso país, nós precisamos de vibrar mais. Nós precisamos de orar mais. Hoje eu recebi uma mensagem de um pastor evangélico, que, graças a Deus, eu me relaciono bem com todos esses irmãos, e ele passa de uma pastora, ela é coreana, mas que mora no Brasil há muito tempo, ela dizendo que a Coreia do Sul se transformou pelas vibrações amorosas dos 3% de cristãos que moram na Coreia. Vê que fé, que boa vontade. Ora, se 3%, como ela diz, conseguiu fazer com que, através da prece, a Coreia desse aquele salto que ela deu, nós, com essa quantidade de cristãos, sejam evangélicos, espíritas, católicos ou não, nós já deveríamos ter avançado bem mais, bem mais. Mas o que é lamentável é que, conhecedores que somos dos postulados do Cristo, ainda sentimos ódio, raiva, mágoa, desejo de vingança. E pasmem, que muitas vezes isso acontece dentro das casas espíritas, de um trabalhador que guarda uma certa animosidade com relação ao outro. Isso não é só coisa das outras casas, não. Nós trazemos para as nossas também. De um trabalhador que muitas vezes não compreende a importância da tarefa ou do trabalho do outro e que fica o tempo todo soltando dardos perniciosos, tentando mentalmente destruir um trabalho que é do Cristo. Porque a casa espírita que se preza, ela não coloca ninguém em pedestal. Quem é que está para estar no pedestal é o Cristo, que foi que disse aos seus servidores, o que é que diz Paulo nas suas cartas?
é preciso que a gente desça para que o Cristo suba. E muitas vezes as pessoas se colocam no cargo, se colocam numa postura como se fossem donos. E nós precisamos entender que apenas somos trabalhadores que aqui passando por uma experiência, necessitando de aprender, e a tarefa nos é concedida como uma oportunidade redentora. E não de estar simplesmente em busca de atrito, de discórdia e desunião. Por incrível que pareça, isso ainda acontece, mas logo, logo haverá deixar de existir nos meios, nas nossas hostes espíritas. Bem-aventurado, ainda tem mais um dos desafios para chegar no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec traz: os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ou seja, para instalar o reino de Deus em nosso coração, é preciso que a gente busque desenvolver e entender o que é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito não significa dizer que simplesmente a pessoa mora debaixo da ponte, não tem o que comer, não tem o que vestir. Não. Pobre de espírito é aquele que, compreendendo ser filho de Deus, ama o seu irmão, mesmo que ele lhe inspire indiferença, mesmo que ele não pense como você. Isso é ser pobre de espírito. Isso é um desafio, uma bem-aventurança é um desafio. Busque para que o reino dos céus se instale em seu coração. Como é que eu vou instalar o reino do céu no meu coração se eu guardo mágoa, ódio, ou se eu estou cheio de inimigos? Eu lembro de um amigo de trabalho, ele estava bem perto de se aposentar, ele disse: graças a Deus, vou me aposentar deixando 14 inimigos. Ele não era muito bom da cabeça, né? E depois ele volta, e quando ele precisa de um parecer, quem foi dar o parecer foi exatamente um daqueles que ele elegeu como inimigo. E foi quem o recebeu. E que não revidou como ele esperava que ele revidasse. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, porque aquele companheiro que o recebeu já conhecia a doutrina espírita. Não é um estudioso da doutrina, não vive dentro das casas espíritas, mas lendo obras espíritas passou a entender o que é a lei de causa e efeito. E não quis ficar preso, algemado àquele que lhe odiava ou que lhe perseguia. Ele procurou se libertar daquela situação. Mas aquele outro, a necessitar, na condição em que se encontrava, retorna e vê a oportunidade também de se reconciliar, e ele simplesmente lhe estende a mão segura e lhe traz para um outro patamar. Que bom que todos nós assim agíssemos. Que bom que todos nós, ao encontrar aquele que muitas vezes nos inspira indiferença, e ele tivesse a necessitar, nós tivéssemos a coragem de dar o que é melhor de nós em socorro daquela criatura. Então, Kardec vem fazendo essa construção e diz: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então, nós precisamos ver Deus. E, para isso, precisamos ter a pureza no nosso coração, que o nosso coração esteja isento de tudo aquilo que faz de nós ainda espíritos sofredores: ódio, egoísmo, orgulho, vaidade exacerbada. Tudo isso contamina o nosso espírito. E Jesus, inclusive, chama a atenção que muitas vezes, no entendimento das pessoas, a pureza está no externo. Jesus chama a atenção que a pureza está no interno. Ele deixa isso claro quando questionado porque não tinham lavado as mãos. Não é que não tivesse o hábito de lavar as mãos, era porque o lavar as mãos naquela época era composto de um ritual muito longo, onde a pessoa tinha que lavar as mãos, tinha até o sentido de passar uma mão sobre a outra para que não ficasse impuro. Havia todo um ritual de lavar as mãos, havia uma grande preocupação com o externo e não com o interno. E Jesus dizia que o que enlameu o homem não é o que entra na boca, mas o que sai do coração do homem. Por isso, meus caros irmãos, nós precisamos entender e desenvolver o que há de melhor em nós, bons pensamentos,
e proferir boas palavras. Ah, mas eu não sou obrigado a falar boas palavras para fulano ou para ciclano, que eu não vou com a cara deles. Isso tem um efeito negativo para quem assim pensa, para quem assim age, para quem assim se comporta. Daqui a pouco nós vamos falar que está numa das obras aqui, num dos comentários de Emmanuel, o que é que acontece com quem guarda essa animosidade. Bem-aventurados mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Ora, a terra é esse planeta maravilhoso que Deus preparou, que organizou, e nos dando toda a condição de habitabilidade, nós ainda não conseguimos possuir. Por quê? Porque não conseguimos, na maioria de nós, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Fulano não tem o que dizer de mim. Será? Será que estamos todos nessa condição? Tem gente que diz assim, ninguém tem mágoa nenhuma de mim, mas se for fazer um exame de consciência, vai ver que muitas vezes feriu, que muitas vezes magoou, que muitas vezes maltratou. E a gente precisa refletir quanto a isso. A gente precisa se melhorar para que, de fato, nós tenhamos essa terra como propriedade, onde nós, como filhos de Deus, somos herdeiros. Somos filhos de Deus, somos herdeiros da terra. Que tal nós aproveitarmos essa propriedade imensa com suas belezas, onde nós possamos aproveitar da melhor forma possível e viver como irmãos que somos? Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ou seja, Jesus diz, feliz aquele que é misericordioso, porque obterá misericórdia. Mas nós já somos misericordiosos? Já somos misericordiosos o suficiente para obter essa misericórdia? São reflexões que nós precisamos fazer. Nós já conseguimos perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos maltrata ou que nos maltratou? É uma questão de saúde para o espírito. Há pesquisas, há uma obra de Dr. Francisco Cajazeira chamada O Valor Terapêutico do Perdão. E diz que as emoções, ou seja, emoções positivas, ela repercute no nosso organismo físico como saúde. As emoções negativas, ódio, rancor, desejo de vingança, repercute no nosso organismo físico como doença. Por que nós ainda temos tantos hospitais, gente? Por que nós ainda temos tantos presídios? Quando devíamos ter mais escolas, quando nós devíamos ter mais fábricas. A indústria de medicamento ganha uma fortuna com remédio de pressão. E, às vezes, a gente vai visitar uma pessoa no hospital, eu sempre conto essa história, um outro dia fui visitar um amigo, já à noite, no Procap, tinha vindo do sertão, do estado, e quando eu cheguei lá, me deram a oportunidade de entrar para falar, e eu olhei uma quantidade imensa de pessoas sentadas, e tinha uma senhora, eu percebi umas marcas roxas no corpo dela, e eu lhe perguntei, o que foi que houve com a senhora? Ela disse, uma raiva. E eu cheguei à conclusão que, de fato, raiva mata. Mata todas as possibilidades que o espírito tem. Desperdiçar a oportunidade de aqui estar e de viver em paz, tranquilo, com serenidade no coração. Destruir esse corpo com sentimento negativo, esse instrumento que Deus nos concedeu como uma oportunidade de crescimento. São coisas que nós precisamos nos apropriar, nos situar onde quer que nós estamos. Não desperdicemos a oportunidade de amar e de servir. E lá no capítulo 11, Jesus traz como tema amar o próximo como a si mesmo, quando interpelado pelo doutor da lei, o que fazer para alcançar o reino dos céus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eis o primeiro. Mas toma um segundo, semelhante ao primeiro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas aquele doutor da lei, que fundamentava o seu estudo na filosofia de Léo, que trazia acerca da importância
também no conhecimento que tinha da importância de amar, da importância também da vida passada e da vida futura, ele apresentando o seu conhecimento, e ele pergunta ao Senhor: quem é o meu próximo? E ele traz quem? O bom samaritano para a parábola. Por que o samaritano? O samaritano era considerado como um adversário do povo judeu, porque simplesmente não pensava como eles. É tanto que Jesus, quando vai no seu caminho, no seu trajeto, em busca da samaritana, fazendo um caminho mais difícil, ele vai resgatar aquela criatura, trazer ela de novo do seio de onde ela tinha saído, como aquela ovelha perdida. E lá ela pergunta a Jesus onde deveria adorar a Deus, no Monte Garazim ou no templo em Jerusalém. Ele saberá o dia em que não necessitará de nem adorar no templo em Jerusalém, nem no Monte Garazim. Porque nós devemos adorar a Deus em espírito. Do que adianta, muitas vezes, nós estarmos dentro de um templo religioso e o pensamento lá fora. Pensando, inclusive, naquele que não pensa como nós, de forma diferente. Porque há pessoas, inclusive, que muitas vezes, com o conhecimento religioso que tem, desejam pensamento mal ao outro. Se Deus quiser, vai acontecer isso. Fulano vai quebrar a cara. Acho que aqui, graças a Deus, ninguém nunca disse isso. Se Deus quiser, fulano vai se dar mal. Ele precisa aprender. Quando nós temos uma informação, como a da pastora que eu falei, de nós vibrarmos, de orarmos, inclusive, primeiro pelos outros, para depois orarmos por nós. Veja que entendimento ela traz. É um entendimento que a doutrina espírita traz para nós também. Dessa necessidade de nós orarmos, ela diz: orar pelo inimigo é dar-lhes a oportunidade dele se redimir, dele se transformar. E quem sabe até se tornar o seu amigo. São coisas que nós precisamos entender. Então, Jesus traz o bom samaritano. Naquela passagem em que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó e cai na mão de salteadores. O doutor da lei vem, passa por um lado e o sacerdote por outro. Por que eles não se aproximaram dele? Porque na cultura deles, se eles pegassem uma criatura que eles não conheciam, eles poderiam se tornar impuros. Poderiam se tornar impuros e eles não tinham nem visto o rosto para saber se era judeu, nem buscaram se aproximar. E aí eu pergunto, quantos de nós não fazemos isso muitas vezes? Na preocupação, talvez, de ao virar aquele outro que se encontra emborcado, está dando de cara com o inimigo. Ou com um suposto adversário. Mas aquele homem despojado do ódio, do rancor, do desejo de vingança, mas dominado pelo sentimento de amor ao próximo, mesmo sem perguntar que partido ele era, que classe, que raça, ou que culto ele professava, desce do seu cavalo. Simbologicamente, isso tem um sentido muito profundo. Ele se humilda, coloca-se numa postura de igual para igual com aquele outro que se encontra caído. Quantos de nós já estamos nos colocando nessa condição, como o samaritano, descendo de onde nós nos encontramos para socorrer aquele que nem sabemos quem é, se é amigo, se é inimigo, se pensa como nós, se não pensa? E ele desce, limpa-o, coloca vinho, óleo e faixa-os, coloca no seu cavalo. Ora, se ele coloca no cavalo, provavelmente tenha ido puxando o cavalo e vai até a hospedaria. E lá faz todas as recomendações possíveis àquela criatura. Então, Jesus traz todo esse cabedal de informação para chegar no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Então, prepara nós, espíritas,
da importância de amarmos mesmo aquele que pensa de forma diferente de nós. De abrirmos o nosso coração e as nossas casas para recebermos aqueles que chegam necessitados, sem lhe perguntar que culto ele professa, nem que partido, ou que classe ou raça ele é. Isso é uma preparação que Kardec faz, que estrutura o evangelho de forma que nós não podemos dizer que não conhecemos a importância de amar. Mesmo aquele que nos inspire indiferença, mesmo aquele que nos maltrate. E aí, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui o Evangelho, o livro dos Espíritos, gente, aqui que fica com a letrinha maior para mim é melhor, ele diz, aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, ou seja, ele vem trazer um novo entendimento. Ele vem trazer para nós a necessidade de uma nova postura. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso é uma forma que nós temos de quebrar essas algemas que nos prende àquele que nós colocamos muitas vezes como adversário. Porque nessa obra aqui, o Evangelho por Emmanuel, tem uma mensagem do Espírito Emmanuel chamada Imunização Espiritual, que comenta exatamente essa passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, que ele diz que temos efetivamente duas classes de adversários, aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Nós temos aqueles que não vão com a nossa cara e temos aquele que nós elegemos. Está posto nos comentários de Emmanuel, nessa obra, o Evangelho por Emmanuel, publicado pela FEB, fazendo os comentários sobre as passagens de Mateus. Ele diz, os primeiros são inevitáveis, ou seja, nós não temos como fazer se a pessoa inicialmente já não vai com a nossa cara. Os primeiros são inevitáveis, repontam da área de todas as existências, ou seja, também questões de um passado distante, de um passado recente, mas na maioria das vezes de um passado distante. Mormente quando a criatura encaminha para diante nas trilhas de elevação. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento nós podemos e devemos evitar. Quantas vezes nós não escolhemos dentro da nossa casa um irmão para ser o nosso adversário, para nós competirmos com ele, ou então dentro da repartição que nós trabalhamos. Quantas e quantas vezes nós não elegemos o outro como adversário e passamos assim a lhes perseguir, sem entender que amanhã nós poderemos estar numa situação adversa, sendo perseguido. Faz parte do processo. Nós estamos num mundo de expiação e prova, e tem uma lei chamada lei de causa e efeito, que ela é para todos. Ela não pergunta se você tem dinheiro ou se não tem. Ela não pergunta nada, a lei de causa e efeito é para todos. Então, muitas vezes, aquele que é perseguido hoje vai ter a oportunidade de ser o perseguidor amanhã. Agora, entre ele ser o perseguidor querer ser, é outro problema. Porque ele pode fazer exatamente aquilo que Jesus traz no Evangelho, se te bater uma face, oferece a outra. Rompe essa dificuldade. Faz com que essa bola de neve seja destruída, que ela estanque ali. Não seja motivo de guerra. Revidar o mal com o bem. Isso é a proposta que Jesus traz para todos nós. E aí ele diz as consequências, traz algumas consequências, Emmanuel traz aqui na obra, ele diz, enumeramos alguns prejuízos que angariamos na certa, criando aversões em nosso caminho, ou seja, criando dificuldades, criando inimigos. E ele traz focos de vibrações contundentes, ou seja, que vibrações, quando nós sentimos ódio, transitam em nós? Que tipo de vibração? Será que são boas vibrações? Com certeza não. E ainda chama a atenção
centros de oposição sistêmica. Quando nós nos colocamos numa postura, como nós dizemos, na linguagem que muitos pedagogos usam, numa linguagem vertical, que nós somos o melhor, somos o maior e o mais poderoso, nós criamos essa oposição sistêmica contra nós. Então, nós temos que caminhar nos colocando sempre na horizontal, que somos iguais, somos filhos de Deus. Estamos tudo no mundo de expiação e provas, precisando um dos outros. Porque ninguém progride sozinho, ninguém vive sozinho. Nós precisamos de nos relacionarmos. É uma lei de Deus, está no livro dos Espíritos, lei de sociedade. O homem é um ser gregário por natureza, criado para viver em sociedade. Agora, eis a questão: como você quer viver? Quer viver em paz? Isso é uma das perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. Daí a importância de perdoarmos aqueles que nos inspiram indiferença. Porque nós temos que lembrar que Deus fez o sol para os bons, conforme diz aqui a passagem do Evangelho, e para os maus, para os justos e para os injustos, para os bons para se fortalecerem, para os maus para se reformarem. Sempre uma nova oportunidade para todos nós. Porque se nós só amarmos aquele que nos amam, o que estamos fazendo mais do que as pessoas de má vida que se amam mutuamente. Então, Jesus vem trazer essa diferença, quebrar o paradigma que tinha antes dele. Mas nós ainda, parece que por uma necessidade daquela época que tinha da lei de Moisés, olho por olho, dentro por dentro, nós ainda não conseguimos vencer isso. Nós ainda não conseguimos vencer essa dificuldade. Mas que bom que ele diz que faz o sol para os bons e para os maus. E se nós assim nos colocamos numa condição de mal, o sol está nascendo de novo, então busquemos nos transformar. Que o verdadeiro espírita se conhece pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. E assim deve pensar todo cristão. Porque a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Todas as religiões irão se apropriar dos postulados que a doutrina espírita traz. A maioria já sabe da imortalidade da alma, eles só ainda não entendem a reencarnação. E a gente sabe disso, porque Nicodemos, por exemplo, como doutor da lei que era, conhecedor da lei, sem entender isso, conforme o livro Boa Nova, no encontro de Jesus com ele, vai Nicodemos no escuro conversar com Jesus e dizendo: nós sabemos que tu és mestre em Israel, que tu tem todo entendimento, mas me explica isso. E Jesus vai e diz a ele: Nicodemos, antes de tudo tu precisas sentir que Deus te ama, sentir que Deus nos ama, sentir que fomos criados para sermos felizes, sentir que somos irmãos, sentir que não vale a pena guardar ódio, nem rancor, nem mágoa, muito menos desejo de vingança, para que quando nós retornarmos ao plano espiritual, não cheguemos lá com dificuldades. Sem contar que no processo de vingança, nós ainda sofremos os processos obsessivos aqui. Muitas e muitas vezes, nas nossas casas espíritas, adentram pessoas com processos obsessivos fortíssimos, e que lhes convida exatamente a aprender a amar, e amar, inclusive, aqueles que pensam diferente. O Evangelho, nesse capítulo, ele diz que se nós não reclamamos das provas, também não devemos reclamar daquele que é o instrumento. Está posto aqui no capítulo 12. Mas nós estamos sempre reclamando do outro. E nós sempre botamos a nossa infelicidade, a culpa dela, no nosso obsessor, sem entender que fomos nós que o criamos. Fomos nós que o promovemos à condição de obsessor. Eu lembro bem, quem conheceu o seu Holmes Vicente,
um ex-presidente da Federação Espírita, ele dizia, graças ao meu santo obsessor, eu conheci a doutrina espírita. E quantos de nós conheceu a doutrina espírita, graças a esse santo obsessor, que leva-nos a entendermos a necessidade de amar, de perdoar, de ser bom, de ser caridoso, porque uma das formas de nós nos libertarmos de tudo isso é fazendo a caridade. Lógico que o Evangelho diz aqui, quando Jesus nos diz para amarmos o inimigo, não é colocar ele no mesmo lugar que colocamos uma pessoa que nos ama. Há uma lei, a lei dos fluidos, a lei de atração e de repulsão. Um fluido malévolo causa um mal-estar, um fluido benévolo causa o bem-estar. Nós encontramos pessoas que muitas vezes, dentro da repartição, vai entrando aquela pessoa difícil, está todo mundo sentado, aí diz lá e vem fulano, todo mundo baixa a cabeça. Já sabe que fluido ele traz, né? Ou então, quando lá e vem fulano, que todo mundo se levanta, ô fulano, bom dia, que coisa boa você está por aqui. Veja que fluido aquela criatura traz. Então, não está aqui querendo dizer que se deve colocar o amigo e o inimigo no mesmo lugar no coração. Isso é natural. Mas não significa dizer que nós mantenhamos essa animosidade com relação ao outro. Aqui neste livro, Pão Nosso, na mensagem 137, chamada Inimigos, no final, Emmanuel traz a mensagem quando ele diz: quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplauso aos que roubam ou que destroem deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-la a se reerguer para a senda divina através da paciência e dos recursos reconstrutivos do trabalho restaurador, do trabalho no bem. Da oportunidade daquela pessoa trabalhar no bem, de lhe estender a mão segura. Amar o inimigo é não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Amar o inimigo é orar por ele no momento da sua dificuldade. Inclusive, nós devemos orar pelos nossos obsessores, por aqueles que nós temos que estão no mundo espiritual, inclusive na nossa prece, lhes pedindo perdão, porque nós até nem lembramos do que fizemos, mas precisamos fazer as nossas orações para aqueles que ainda se colocam nessa condição, de orar por aquele obsessor encarnado também, para que ele saia daquela condição. Se ele me odeia, se ele me persegue, qual é a minha? Eu ir lá tirar a vida dele? Não, só vou agravar, só vou piorar. Então, orar por ele, para que ele mude o padrão vibratório dele, melhore e possa nos ver com outros olhos, possa nos enxergar de forma diferente. Divaldo Pereira Franco, um outro dia, falando desse amai os vossos inimigos, ele conta da época de 1915 a 1918, se eu não me engano, da guerra na Turquia, né? O enclave dos turcos, um genocídio contra a população armênia. Ele disse que um comandante turco adentra uma casa de um pai de família, ali mata os pais, pega as crianças menores também, os sacrifica, pega as mais jovens, entrega aos soldados para serem abusados e elege uma para ele ficar abusando, uma jovem de cerca de 12, 13 anos. Logo em seguida, passa aquele período, só escapou aquela jovem. E ela vai viver a sua vida num abrigo e depois passa a exercer um trabalho e aprende a profissão de enfermeira. Passam-se os anos e ela guardava consigo aquela mágoa. Ela foi evangelizada em colégio de freiras, aquela coisa toda, mas guardava com ela aquela mágoa, aquele espinho na sua carne de tudo aquilo que ela tinha vivenciado. E ela pedia sempre a Deus que lhe desse a oportunidade de se libertar daquela situação.
Porque ela, embora não guardasse tanta mágoa, mas aquilo ainda lhe machucava o seu coração. E passam-se os anos, e ela um dia trabalhando no hospital, aparece um homem com a doença na pele, como que toda queimada, e o diretor do hospital escolhe o melhor médico para atender aquele homem que era tão influente, e o médico passa um remédio àquela criatura, as condições que ele se encontrava, todo o seu corpo chagado, ele precisava fazer pelo menos 2 ou 3 curativos por dia. E o diretor do hospital olha assim, passa na sua mente, com aquele médico, quem nós escolheremos? Escolheram aquela enfermeira. Escolheram aquela que tinha passado por aquela dificuldade terrível, por aquela prova tão dura na sua vida, e ter visto seus pais assassinados, suas irmãs, seus irmãos. E ela passa a tratar daquele cidadão. E eis que o médico tinha uma expectativa que ele passasse anos se tratando. E logo, logo, ele conseguiu se curar daquela enfermidade. Logo, logo, ele consegue restaurar o seu corpo físico. Ele consegue melhorar e está numa condição bem diferente quando um dia o médico lhe diz que estava lhe dando alta. E ele diz, eu quero agradecer, pelo menos, a enfermeira que cuidou de mim com tanto zelo, com tanto carinho e com tanto amor. E o médico chama aquela enfermeira, né? Porque tem médico que não vai chamar a enfermeira, ele prefere o nome para ele, né? Mas aquele foi até humilde, chamou a enfermeira, e aquele rapaz, aquele homem super importante, vai lhe agradecer. E ela diz, não, quem tem que lhe agradecer sou eu. Não é o senhor que tem que me agradecer. Porque eu conheço o senhor talvez não lembre de mim. Eu sou fulana de tal, tal dia assim, assim, assado. O senhor entrou na nossa casa, no enclave contra os armênios. O senhor entrou na nossa casa, matou meu pai, minha mãe, meus irmãos, só ficou eu. E o senhor abusou de mim o quanto pôde. E eu carregava essa mágoa comigo. E até hoje, eu não conseguia que o Cristo habitasse em mim como eu desejo que ele habita. E Deus, por acréscimo de misericórdia, ouvindo as minhas preces, me possibilitou esse reencontro com o Senhor, para que eu pudesse me libertar de tudo aquilo que me fazia sofrer até recentemente. E ele pergunta, e a senhora me conheceu desde quando? Desde a hora que o senhor entrou aqui. Porque o ofendido como eu fui, jamais esquece a cara, o aspecto, a fisionomia de quem ofendeu. Quantos de nós teríamos essa coragem de envolver aquela criatura com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo, que quebrou todas as perspectivas dos médicos de que ele passasse cerca de 3 anos fazendo o tratamento? Exatamente aquela que compreendeu a importância de amar, mas não amar apenas aqueles que vos amam, mas amar também aquele que vos inspira indiferença, de amar também aquele que vos inspira ódio, rancor e desejo de vingança. Então, meus caros irmãos, a mensagem do Cristo é uma mensagem que vem convidar nos libertarmos do sofrimento e da dor. Há uma necessidade muito grande de perdão. Nós precisamos de nos auto-perdoarmos também e não ficarmos presos àquilo que fizemos, mas ressurgirmos. Jesus pede que para nós, inclusive, evitarmos processos obsessivos, procuremos nos reconciliar com os nossos irmãos enquanto estamos a caminho com ele. Se cada um de nós aqui venhamos a, quem sabe, a ter algum desafeto por qualquer coisa que tenha acontecido, busque se reconciliar enquanto está a caminho com ele. Liberte-se, como essa jovem trazida pela história que Divaldo apresenta, liberte-se daquilo que lhe aprisiona. Saia daquela condição de sofredor.
Permita que o Cristo habite em si. Lembrem-se, ou lembremos-nos que o Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância. Que busquemos nós ter essa vida em abundância, amando incondicionalmente, amando conforme diz Chico Xavier, sem esperar ser amado. É uma questão de bem-estar para nós ou para cada um que assim agir. Quem ama não adoece, já dizia Dr. Issam Tiba, parece que ele conhecia a doutrina espírita. Quem de fato ama não adoece. Então, que nós busquemos amar incondicionalmente. Naquele livro, Valor Terapêutico do Perdão, de Francisco Cajazeiras, tem uma pesquisa científica que diz que aquele que guarda ódio, mágoa, rancor e desejo de vingança, nem a medicação que ele toma consegue fazer efeito. O potencial de sucesso que a medicação teria é reduzido. Se você ama, se você perdoa, a medicação faz o efeito total. Isso é pesquisa científica, não é criação da doutrina espírita, não é criação de Jesus. Isso é a ciência provando essa necessidade de perdoar, de amar e de servir, que Jesus já trouxe para nós há mais de 2000 anos. Diz ainda nessa pesquisa que aquele que guarda mágoa, ódio, rancor, desejo de vingança, conforme uma pesquisa de uma médica, ela passou 20 anos no hospital de portadores de câncer, ela disse que 94%, ou era 93%, não lembro bem o número, daqueles que eram portadores de câncer, que ali se encontravam no hospital, não estou dizendo que todo portador de câncer guarda ódio, mas é o que a pesquisa estava dizendo, que 94% dos portadores de câncer tinham como característica principal guardar mágoa, ódio, rancor, desejo de vingança. Ou seja, no momento em que nós guardamos essa animosidade, essas energias negativas vão permear o nosso corpo físico, pegar aquilo que for mais vulnerável e atacar. Pegar aquilo que for mais vulnerável do nosso corpo físico e destruir. Então, meus caros irmãos, busquemos amar. Porque quanto mais amamos, mais somos amados. E quanto mais somos amados, mais aumentamos a nossa capacidade de amar. Que Deus nos abençoe, que nos proteja e que nos inspire a desabrochar em nosso coração esse sentimento divino que Deus colocou no nosso cerne do nosso ser desde o momento que nos criou. Recebam, então, assim, um abraço fraterno de todos que fazem a Federação Espírita Pernambucana. Nós estamos com a nossa casa de portas abertas todos os dias da semana, na quinta-feira não, que é só interno, mas todos os dias funcionando, segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo. No domingo à tarde, como aqui no sábado, que tem a evangelização infanto-juvenil aqui, lá no domingo à tarde, nós temos também a evangelização infanto-juvenil. Levemos a mensagem de Jesus para os nossos jovens, para as nossas crianças, para que nós, assim, de fato, venhamos a trazer a paz e a alegria para nossos corações. Obrigado por tudo, gente. E aí vou finalizando. Obrigado. Nós queríamos agradecer ao nosso irmão Washington, e ele falando aqui, eu estava vendo a panorâmica que ele deu sobre o Evangelho, começando dos pilares do livro do Evangelho, que são os 4 capítulos primeiros do Evangelho, e no final, com essa história maravilhosa, e também fechando com a questão científica que comprova os ensinamentos da doutrina espírita. Que Deus abençoe nosso irmão, que ele possa outras vezes voltar à nossa casa e trazer essa mensagem maravilhosa. Ele vai fazer a prece final, todos nós vamos acompanhar. Eu é que agradeço a oportunidade. Então vamos à nossa prece. Busquemos nos sintonizar com a espiritualidade amiga dessa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. E digamos: Senhor Jesus, caminho, verdade e vida para Deus.
Vos agradecemos pela oportunidade bendita e salutar que tu nos concede, mestre amado e amigo, de aqui nos encontrarmos nessa casa, recebendo o carinho da espiritualidade que nos acolhe com tanto amor e com muita determinação. Vos agradecemos, mestre, pelos ensinamentos que trouxestes para todos nós, convidando-nos sempre a irmos até ti, porque teu jugo é suave, teu fardo é leve. Te agradecemos, Jesus, porque tu dissestes que nenhuma das ovelhas do teu aprisco se perderiam e todas seriam conduzidas a Deus, nosso Pai. Abençoa-nos, fortalece-nos na nossa caminhada, aumentando em cada um de nós a fé, a esperança e a caridade. Que abramos as nossas mentes, nossos corações e amemos não só aqueles que nos amam, mas aqueles, Senhor, que ainda têm dificuldade de conhecer as tuas leis, de conhecer os teus ensinamentos, aqueles que às vezes ainda nos inspiram indiferença. Ajuda-nos a sermos a luz do mundo, como tu dissestes que somos, a iluminarmos as nossas vidas para não tropeçarmos mais no caminho em que estamos a trilhar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos o sal da terra, temperando a nossa vida com o sal da paciência, com o sal da afabilidade, com o sal da doçura. Ajuda-nos, Senhor, a exercermos as tuas leis, a lei de justiça e de amor e de caridade, em todos os momentos, onde quer que estejamos sempre fazendo a vontade de Deus, nosso Pai, que está nos céus e que nos ama mesmo com as nossas imperfeições. Que a tua paz, que a tua luz e que o teu amor permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Assim seja.